Olá a todos que estão se preparando aqui para a prova do INSS. Estamos aqui na segunda aula do módulo 1, que são as noções introdutórias do direito previdenciário. Na aula anterior, nós mencionamos que o termo Seguridade Social envolveria a saúde pública, a assistência social e a previdência social. Então, também falamos ainda na aula 1 a respeito da saúde pública, do seu caráter de acesso universal, que é destinado para todas as pessoas, independente de sua condição social ou financeira. E nessa aula 2 nós vamos trabalhar com a parte de assistência social e a parte de previdência social. Então vamos aqui para o quadro para analisar aí os primeiros textos sobre o assunto. Então ele diz assim, a Constituição: a assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, vejam só, a assistência social ela está muito calcada na questão da caridade. Na verdade, a função principal dela é dar o mínimo necessário para a sobrevivência daquelas pessoas mais pobres. Então, numa situação como essa, você vai pegar aquela pessoa que chegou numa situação de miséria, que não tem mais condições de contribuir, de viver, né? Ou está numa situação muito difícil, e vai dar um apoio. O Estado vai dar uma mão para puxar essa pessoa, para que ela passe a voltar a ser produtiva, passe a caminhar pelas próprias pernas e passe a ajudar outras pessoas. Essa é a função principal da assistência. Diferente mesmo da previdência. A previdência é evitar que você chegue nessa situação. E a assistência é tirar aquela pessoa que já chegou naquela situação. Então a função é bem prática. Outra coisa, a assistência social não exige, de forma parecida com a saúde, não vai exigir uma contribuição daquele que está recebendo o benefício. Entretanto, de maneira nenhuma, você pode considerar que a assistência social não exige uma fonte de custeio. Lembram na primeira aula que eu disse que qualquer benefício a ser pago pela Seguridade Social, você tem que indicar a fonte de custeio? Então, na assistência não é diferente. Essa fonte de custeio tem que ser indicada. Entretanto, não será através de contribuições de quem esteja recebendo o benefício. É diferente. Tá bom? Então, tanto a assistência quanto a saúde são exemplos da Seguridade Social que não tem caráter contributivo. Então, não exige contribuições dos seus beneficiários. Vamos voltar aqui para o quadro. A organização da assistência social obedecerá aos seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa e participação da população na formulação e controle das ações em todos os seus níveis. A assistência social, muito embora seja mais forte na parte do governo federal, até mesmo porque ele tem uma capacidade financeira maior, também existe no âmbito municipal e no âmbito estadual. Por isso é que a Constituição fala da descentralização político-administrativa. E, além disso, através do Conselho de Assistência Social, a exemplo do Conselho Nacional de Saúde, também tem a participação da população na administração dessas políticas sociais. Então, o governo ele não age sozinho aí. Ele vai atuar em conjunto com a sociedade, tá, para definir como vai ser a direção da assistência social no Brasil. A assistência social hoje no Brasil é muito forte. O nosso governo tem atuado de forma firme no pagamento de benefícios assistenciais. Nós temos como exemplo principal aí, hoje em dia na mídia, o Bolsa Família, Bolsa Escola, etc. São exemplos de assistência social, né, para pessoas mais pobres. Então, voltando para o quadro, vamos analisar as próximas situações. Assim como a saúde, não há necessidade de contribuição para o recebimento de um benefício de assistência social. Então, aqui eu destaquei, né, esse ponto, que é uma característica muito forte dentro da assistência, para você não confundir com a previdência. Entretanto, eu não posso dizer que há um acesso universal. No caso da saúde pública, esse acesso universal existiria no sentido de que tanto pessoas pobres como pessoas ricas teriam direitos a ser atendidos pelo sistema de saúde pública.
né? Você não vai indagar sua condição de hospital particular ou não. Já a assistência social é diferente. Não é qualquer pessoa, não basta chegar na assistência social e dizer eu quero um benefício previdenciário. Você efetivamente tem que demonstrar a necessidade. Tem que preencher todos os requisitos para receber. Então, das três, a única que eu posso afirmar, da assistência à saúde, da previdência, a única que eu posso afirmar que há um acesso universal nesse sentido, de que qualquer pessoa, independente de sua capacidade financeira, receberá, será a saúde pública. Ok? Voltando para o quadro. Então, porém, diferente daquela, não há acesso universal à assistência social. Pois, para o recebimento dos seus benefícios, o beneficiário tem que demonstrar a necessidade. Um dos benefícios mais comuns de serem pagos no Brasil é o benefício de renda assistencial, é o benefício de renda continuada. Para quem é devido? Para as pessoas idosas acima de 65 anos e para os deficientes inválidos, que não podem se manter, desde que preencham os requisitos financeiros para seu recebimento, e lhes será garantido o pagamento de um salário mínimo. Muitas pessoas chamam esse benefício de aposentadoria dos velhinhos ou qualquer outro tipo de aposentadoria. Está errado. A aposentadoria é um benefício tipicamente previdenciário e não assistencial. Por isso que muita gente se surpreende que quando o beneficiário dessa renda mensal continuada morre, não gera pensão por morte. Os benefícios assistenciais, eles não geram essa pensão por morte. Não geram 13º, diferente do que acontece com os benefícios previdenciários. É importante o candidato não confundir quando se mencionar benefício assistencial e quando se mencionar benefício previdenciário. As características, elas são diferentes. No caso específico da renda mensal continuada, ela é paga pelo INSS, mas não é por isso que se torna previdenciária. E quais são os requisitos financeiros para se receber esse benefício? Bom, no caso, você tem que analisar a renda per capita existente dentro da casa do pretenso beneficiário. Então, você vai somar todas as rendas de todas as pessoas que moram com esse beneficiário e vai definir aí, se somando e dividindo todas essas rendas por cabeça, o valor individual não pode dar igual ou superior a 1/4 de salário mínimo. Então, veja que o limite é muito baixo. É a pessoa que é quase pedinte, que vive com menos de 1/4 de salário mínimo e sendo maior de 65 anos ou inválido, terá direito a receber esse benefício assistencial no valor de um salário mínimo. Então vamos voltar aqui para o quadro. Então a prestação pecuniária assistencial tradicional é conhecida como benefício de prestação continuada e foi instituído pela lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Esta é conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social ou simplesmente LOAS. O benefício de prestação continuada não se trata de um benefício previdenciário, conforme eu mesmo tinha avisado. Não confundir. Benefício previdenciário é uma coisa, benefício assistencial é outra. Devido à sua lógica de funcionamento. Ele não precisa ou ele não carece de uma contribuição do beneficiário, bastando a comprovação da condição de necessitado. É óbvio, esse benefício de prestação continuada, repito, é um benefício assistencial. E uma das características de assistência social é justamente não exigir do beneficiário qualquer espécie de contribuição. Vamos voltar para o quadro. A concessão do benefício somente será feita ao brasileiro, inclusive ao indígena, não amparado por nenhum sistema de previdência social, ou ao estrangeiro naturalizado domiciliado no Brasil, não coberto por sistema previdenciário do país de origem. A assistência social ela tem que ser sempre uma exceção. A pessoa só receberá um benefício de assistência, repito, se não tiver como se manter. Se você é beneficiário de algum sistema previdenciário, não vai fazer jus a um benefício de assistência. Nenhum estrangeiro, veja, a lei é clara, o brasileiro, inclusive indígena, e o estrangeiro naturalizado. Agora, aquele estrangeiro que não é naturalizado não pode vir para o Brasil e requerer um benefício de assistência social. Aí ele vai ter que procurar assistência do seu país de origem. Voltando para o quadro. O benefício poderá ser pago a mais de um membro da família, desde que comprovadas as condições exigidas. Contudo, para os inválidos,
o valor concedido a outros membros do mesmo grupo familiar passa a integrar a renda, para efeito de cálculo per capita do novo benefício requerido. Então, o que a lei quis dizer com isso? Veja, eu mencionei que a renda per capita não pode ser igual ou superior a 1/4 de salário mínimo. Então, para calcular essa renda per capita, também conforme eu acabei de mencionar, você vai somar a renda de todas as pessoas que convivem com aquele pleiteante a ser beneficiário da assistência e dividir pelo número de cabeça. Não entrará se a pessoa está recebendo um benefício por assistência por idade. Né? Esse benefício não entra nessa renda da família. Okay? Então, 2 idosos que vivem com os filhos, um idoso recebendo benefício de assistência e o outro pedindo benefício para ele, esse benefício do primeiro idoso não vai entrar no cálculo, né? O que facilita a vida do segurado, do beneficiário. Ao passo que se alguém da família recebe benefício por incapacidade física decorrente de uma deficiência ou algo similar, esse benefício pago por incapacidade e não por velhice entra no cálculo para fins de descobrir a renda per capita da família, o que dificulta, dependendo do caso, o recebimento por outra pessoa desse mesmo benefício. Então vamos agora para o próximo slide. Já para o idoso, o benefício concedido a qualquer membro da família não será computado para fins de cálculo de renda familiar, em decorrência de previsão constante do Estatuto do Idoso. Então, foi uma coisa recente para proteger o idoso, Lei 10.741 de 2003. Porém, uma das características da assistência é que ela é temporária. Na verdade, o ideal é que a pessoa não passe a vida toda precisando de ajuda do Estado. Ele é uma assistência que vai ser inicial para que você possa sobreviver, né, e possa caminhar com suas próprias pernas e passe a contribuir para que outras pessoas recebam o benefício. O ideal de um país é que não tivesse ninguém precisando de benefício de assistência social, né? Nosso país, que ainda está em desenvolvimento, várias pessoas ainda necessitam dessa ajuda do Estado, né? Mas a tendência com o crescimento econômico é que essas pessoas cada vez menos necessitem. E esperamos um dia chegar numa época que ninguém precisará de assistência social. Então, como é um benefício temporário, tanto no caso de Bolsa Família, Bolsa Escola, é exigido de uma contrapartida que o empregado, que o beneficiário, ele também faça a sua parte procurando sair daquela situação. Não se acomode recebendo benefício assistencial. Então, no caso da renda mensal vitalícia para o idoso ou para o inválido, também vai se fazer sempre várias análises, auditorias e investigações para saber se aquela condição econômica inicial que deu origem ao benefício ainda permanece. Ou seja, para saber se aquele beneficiário ele ainda está necessitando de receber um benefício assistencial. Uma vez que a condição financeira da família mude e que a renda per capita suba além de 1/4 de salário mínimo dentro da casa, ele vai perder o benefício. Então vamos voltar aqui para o quadro, para analisar as hipóteses em que o beneficiário perderá a renda mensal continuada. A cessação do pagamento do benefício ocorre nas seguintes situações. Então, conforme eu mencionei, superação das condições que lhe deram origem. Então, a condição financeira do beneficiário se modificou. Morte do beneficiário. Também eu mencionei, e muita gente não sabe disso, vai procurar o INSS e acaba tendo seu pedido negado, que a assistência social ela não vai gerar pensão por morte para os familiares do beneficiário, diferente do que ocorre com uma aposentadoria, ou seja, com um benefício previdenciário. Então, a morte do beneficiário faz cessar o benefício imediatamente e não se transformando em nenhum outro. Voltando para o quadro. Morte presumida do beneficiário declarada em juízo. O que é a morte presumida? A morte presumida ocorre quando não há provas da sua morte física, mas um desaparecimento que possa se presumir que ele morreu, mas você não tem como provar. Então tem que entrar com um processo judicial para que o juiz declare a sua morte. Numa situação dessa, a declaração do juiz de morte presumida também vai gerar a cessação do benefício. Volta para o quadro para analisar a última hipótese,
que é a ausência declarada do benefício na forma da lei civil, a ausência declarada do beneficiário, que é um passo anterior à decretação da morte presumida. Então, nessas 4 situações, nós teríamos aí a cessação do pagamento desse benefício assistencial. Seguindo, podemos ainda mencionar a falta de comparecimento do beneficiário portador de deficiência ao exame médico pericial por ocasião da revisão do benefício. Tá? É outro ponto importante. Se a pessoa alega para receber o benefício que está inválido, é necessário passar por constantes perícias médicas, para que o perito do Estado ele analise se essa invalidez ainda existe, porque às vezes uma invalidez pode ter originado o benefício, mas com o passar do tempo pode ter sido superada. Se foi superado, não há justificativa para que aquela pessoa continue recebendo o benefício, uma vez que ela vai poder voltar a trabalhar e se sustentar por conta própria, sem precisar do auxílio do Estado. Vamos voltar aqui para o quadro. Falta de apresentação pelo idoso ou por pessoa portadora de deficiência de declaração de composição do grupo familiar por ocasião de revisão do benefício. Então, de tempos em tempos, mesmo o idoso ou deficiente será chamado para demonstrar que a capacidade financeira da família permaneceu a mesma, ou seja, que não aumentou. Se ele não comparece, ele não declara a renda daquelas pessoas que moram com ele para fins de evitar a descoberta pelo INSS do aumento de renda, esse benefício também será cessado. Ok? Vamos voltar para o quadro. O benefício de assistência ele é intransferível, conforme também já foi demonstrado, e, portanto, não vai gerar direito a qualquer tipo de pensão por morte, a herdeiros ou sucessores, extinguindo-se com a morte do beneficiário. Todavia, se o beneficiário passou a ter direito a um benefício de determinado mês e morreu antes de sacar, os familiares terão direito, mas não é uma pensão por morte. Na verdade, o que existe aí é um direito do patrimônio do beneficiário que deveria ter sacado em vida e não sacou. Então, essas parcelas que ele teve direito em vida e que não foram sacadas, passarão a integrar o seu patrimônio e, portanto, seus herdeiros terão direito. Mas não é uma pensão por morte, porque não gera pensão por morte nem 13º. Voltando para o quadro. O benefício assistencial não poderá ser acumulado com qualquer outro ou qualquer auxílio da Previdência Social de qualquer regime previdenciário. Então, a regra do benefício assistencial é que ele seja o único meio de vida daquele beneficiário. Se ele tem outros meios, não faz jus ao benefício. Porém, não sei se os senhores se lembram, que na década de 90 houve um problema com a hemodiálise numa clínica na cidade de Caruaru, em Pernambuco. E para as familiares dessas vítimas, passaram a ter direito a um benefício pago pelo governo. Esse benefício, por expressa disposição legal, pode ser acumulado com o benefício da renda mensal continuada. Vamos ver aqui no quadro. Então, ele bem claro, exceto a pensão especial devida aos dependentes das vítimas da hemodiálise de Caruaru, Pernambuco, previstas na Lei 9.422 de 1996. Então, essas vítimas podem receber um benefício de renda continuada e continuar recebendo essa pensão especial. O benefício de prestação continuada deve ser sempre revisto a cada 2 anos, para fazer uma nova reanálise se aquele beneficiário continua ou não preenchendo os requisitos para o recebimento do benefício. A cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Caso o beneficiário não mais se enquadre na condição de necessitado, o auxílio deixa de ser pago.
apesar de o benefício de prestação continuada ser um benefício assistencial por excelência, ou seja, esse é o principal, tá? Existem outros que são pagos pelo governo, que eu já falei, Bolsa Família, Bolsa Escola. Esse tipo de benefício não é o benefício continuado, mas também é da assistência. Então, todos aqueles que visam amparar as pessoas mais pobres, sem que haja uma contribuição dessas pessoas, vai ser um benefício da assistência social. Vamos voltar para o quadro agora e analisar a última parcela integrante da Seguridade Social, que é a Previdência Social, que, repita-se, vai ser o objeto do nosso curso, porque com certeza é a matéria mais pedida dentro do INSS, uma vez que é o próprio INSS que vai gerir essa parte. Então, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral ou próprio, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o seu equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá aos riscos previstos em lei. Então, a Previdência Social talvez seja aquela que tem um caráter mais forte de seguro privado, uma vez que ela vai exigir, entre as três da Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência, ela é a única que vai exigir do beneficiário uma contribuição. Se não há contribuição para a Previdência, essa pessoa não vai fazer jus ao recebimento do benefício. Então, aquela parcela que o trabalhador paga, que vem descontado todo mês do seu contra-cheque, é a sua contribuição para a Previdência Social. Ok? Veja que a questão fala que a contribuição é obrigatória. Muita gente acha que apenas os empregados é que tem que contribuir para a Previdência. Não. Qualquer trabalhador exercer uma atividade remunerada lícita passa a ser obrigado a contribuir para a Previdência. Se vai haver uma fiscalização e uma cobrança é uma outra história, mas a lei é clara ao dizer que você é obrigado a contribuir. E ele menciona ainda a existência de dois regimes previdenciários. Vamos olhar aqui no quadro. O famoso Regime Geral de Previdência Social, que é gerido pelo INSS, e que vai ser o foco do nosso estudo, ele é aplicado para os trabalhadores da iniciativa privada e empregados públicos e os cargos comissionados em regra geral. Tá? Já o regime próprio de Previdência Social, conhecido como RPPS, ele se destina aos servidores estatutários efetivos e tem regras diferentes e por não ser gerido pela Previdência Social, tá, pela INSS, ele não será objeto do nosso curso. Né? Ele é mais voltado para a parte de direito administrativo. Ok? Então, ficamos por aqui nesse módulo. Na próxima aula, ainda dentro do módulo 1, nós iremos analisar os princípios constitucionais da Seguridade Social. Então, até a próxima e bons estudos.